Então, se eu fosse contar a história do Getúlio Vargas, eu teria que começar lá em 1888, quando acaba a escravidão no Brasil. Esse momento ele é seguido pela derrubada do rei do Brasil. A elite já não apoia mais esse rei, então ele vai ser derrubado pelos militares. Quando os militares derrubam o rei, expulsam o rei do Brasil, eles falam, agora começou a República da Espada. Por quê? Porque são os militares que deram o golpe, são eles que começam mandando. O Marechal Deodoro da Fonseca vai tentar, trazer para ele todo o poder. O que acontece? Não é ele que manda, não são os militares que mandam. Quem manda de verdade no Brasil são os proprietários, os donos da terra. E em seguida já vão substituir esse Deodoro por um outro militar também, o Marechal Floriano Peixoto, que vai ser mais alinhado assim com os donos de terra. A partir daí, tu vai entrar no período que a gente vai chamar de República Velha, que é basicamente o período do coronelismo, o período em que essas elites, esses proprietários do campo, vão dominar os votos, vão dominar a política do país. O Brasil, então, dominado por esses coronéis, lá no campo, vai ser chamado de República Oligárquica, ou seja, tem uma oligarquia mandando nesse país. Esse grupinho, de coronéis, eles vão comprar votos, eles vão ameaçar, vão, enfim, fraudar as eleições, porque é eles que mandam, eles que têm o poder econômico. O que acontece? Como acabou a escravidão, tu não vai mais ter aquela compra de pessoas escravizadas. O que vai acontecer com o dinheiro, com esse capital, com esse acúmulo de dinheiro? Vai ser investido em outras coisas, especialmente nas cidades. As cidades vão começar a ganhar empresas, vão começar a ganhar bancos, vão começar a ganhar fábricas. Então, a gente tem que colocar aí dois elementos que são bem interessantes para nós. Primeiro, uma movimentação daquela população que estava escravizada e muitos deles vão ir para as cidades. A gente tem que colocar o dinheiro gasto pelo país Brasil para trazer gente imigrante de fora. E aí tu começa a somar tudo isso e tu vai ter um boom nas cidades. E é aí que o Vargas vai entrar. Por quê? Porque o Vargas ele vai saber jogar o jogo das cidades. O Vargas vai ser esse personagem que vai entender que está acontecendo transformações no Brasil e ele vai entrar no meio delas. E aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar na política do país. Por exemplo, os dois estados mais ricos, mais poderosos, São Paulo e Minas Gerais, vão se revezar no poder. Eles vão chamar isso de a política do café com leite, ou seja, uma aliança entre os dois mais poderosos que ficavam escolhendo um de cada vez quem ia ser o presidente do Brasil. Mas São Paulo vai passar por cima disso e vai escolher de novo, 2 vezes São Paulo. E aí que Minas vai ficar revoltada e vai procurar ajuda no Rio Grande do Sul e na Paraíba para fazer uma revolta contra isso. O que aconteceu? Em 1929, tu vai ter uma crise mundial. E numa crise mundial, os países que, por exemplo, oferecem café, oferecem um produto agrícola que não é uma necessidade básica, eles vão quebrar. E aí fica claro para uma parte da elite do Brasil que, olha, a gente precisa mudar um pouco a economia desse país, porque ficar só dependendo do café não vai dar certo, e o Vargas vai encabeçar isso. O Vargas vai ser o cara que vai estar na revolta dessa aliança liberal, dessa aliança que vai brigar contra São Paulo. O Vargas vai encabeçar então esse movimento de transformar a economia do Brasil. E se eu falei que antes o Brasil era um país rural, voltado para a agroexportação, especialmente do café, agora, devagarinho, e durante o mandato do Vargas, durante a ditadura do Vargas, melhor dizendo, tu vai ter uma transformação desse país agrícola, semicolônia, para um outro tipo de país voltado para cidades, voltado para a criação de fábricas, voltado para uma modernização dessa economia, pensada agora num ambiente urbano, para as grandes cidades. Então vamos organizar essa bagunça. Eu falei que tu vai ter uma crise econômica mundial, falei que as cidades estavam ganhando importância, falei que o campo estava dominado por esses coronéis e falei que existia uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que é rompida. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba vão fazer uma aliança liberal, eles chamam, na figura do Vargas, para tentar competir as eleições e perdem. O Vargas perde essas eleições e aí o que acontece é uma grande revolução armada, uma grande luta dessa aliança liberal contra São Paulo. E o Vargas vai ganhar essa disputa, vai ganhar essa revolta e vai começar o mandato dele. E esse personagem Vargas, ele vai importar para nós por quê? Porque o Brasil está mudando em parte a sua economia e ele vai ser um grande incentivador dessa mudança.
E assim, a gente tem que entender ele como esse cara que joga o jogo. E o que eu quero dizer com o jogo é, ele não vai romper com os donos de terra, ele não vai romper com os coronéis, não. Por exemplo, os donos dos cafezais vão ganhar dinheiro direto do país para que eles não quebrem. Mesmo porque se eles quebrassem, não ia entrar dinheiro no país, o país como um todo ia quebrar. O que acontece? O Vargas, então, vai fazer essa ajuda para os donos dos cafezais, é verdade, mas ao mesmo tempo o Vargas vai investir muito dinheiro do país em industrializar, em criar indústrias. Ele vai criar, por exemplo, vai nacionalizar o petróleo, vai construir usina hidrelétrica para produção de energia, tu vai ter essa modernização durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vai fazer uma aliança com os Estados Unidos e vai construir uma companhia siderúrgica, ou seja, de aço. Ou seja, olha as coisas que eu estou falando. Eu estou colocando aqui elementos que mudam aquela visão de um país rural para agora um país de fábricas, um país de grandes cidades. Então vamos lá. Se as cidades estão crescendo, se os trabalhadores das cidades estão ganhando importância, eles vão continuar exigindo, igual eles faziam, só que agora mais ainda. E aí o Vargas vai jogar o jogo com eles de novo. E aí o que eu chamei de jogo aqui com os trabalhadores é que o Vargas, com uma mão, ele vai dar, olha, eu te ofereço aqui, ó, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, aposentadoria, salário mínimo, demissão sem justa causa, tem que ter uma indenização, um Ministério do Trabalho para defender esses trabalhadores na relação com o patrão, mas por outro lado, o Vargas vai dominar os sindicatos, o Vargas vai proibir greve, o Vargas vai manipular toda essa população, ele vai dominar o que sai ou não sai na imprensa, por exemplo. Então, na prática, a comunicação é dominada por ele. Então, com uma mão ele oferece, com a outra mão ele retira. Então, é o cara que ele sabe jogar esse novo jogo nesse novo cenário que ninguém sabia jogar ainda. Com o Vargas, tu vai ter um grande desenvolvimento das indústrias no país. E ao redor dessas indústrias, os trabalhadores vão criar um movimento de demandas que vai se chamar trabalhismo. E esse trabalhismo vai pedir por direitos, e o Vargas vai chamar para ele essa imagem e ele vai se transformar no pai dos pobres. Então sim, ele se apresenta como pai dos pobres e ofereceu muita coisa para essa gente trabalhadora pela primeira vez na história do Brasil. Só que por outro lado, ele é a mãe da burguesia, então, porque ele vai proteger, incentivar e cuidar desses ricos, dessas empresas e desses proprietários, sabe? Então, ele está mediando as coisas. O que vai acontecer em seguida? E aí que nesse período depois da crise mundial, 3 grupos vão se fortalecendo, né? Tu tem os capitalistas liberais nos Estados Unidos, os nazistas e fascistas na Alemanha e na Itália e os comunistas lá na União Soviética. O que acontece? Isso vai ter reflexos também no Brasil. Tu vai ter um grupo fascista, um grupo que ou seja, capitalista, violento, voltado em torno da personalidade de uma pessoa, no caso Plínio Salgado no Brasil, que vai tentar ganhar espaço na política nacional. E o Vargas tem todo o cheiro de fascista, tem todo o jeito de capitalista autoritário, é verdade. O que acontece é que o Vargas ele não é fascista, o Vargas ele é varguista. Então ele vai pra cima desses caras e vai tirar eles, vai proibir eles. Os comunistas, aí a coisa já é mais complexa. Por quê? Os comunistas vão se juntar numa coisa chamada Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo, o Vargas vai proibir que eles existam, eles se rebelam contra isso e aí o Vargas, ok, olha os comunistas tentando dar um golpe no Brasil, então vamos acabar com eles. Passa 2 anos, em 35 então tem essa revolta, assim, né, diante da proibição dos comunistas. Em 37 tu vai ter uma fake news espalhada de novo pelo Vargas, claro que ele dominava os meios de comunicação, e ele vai falar, olha, agora os comunistas estão voltando e vocês precisam de um herói. E eu tenho aqui, ó, provas do plano, tudo falso. Mas enfim, eu tenho provas do plano dos comunistas. E aí o Vargas vai vir, em 1937 começa uma coisa chamada Estado Novo, ou seja, é um país novo dominado pelo Vargas. E esse período vai ser o auge da legitimidade do Vargas, ele está dominando tudo, ele é o herói que nos salvou de um golpe comunista. E aí tu vai ter a Segunda Guerra Mundial e o Vargas vai se aproximar dos Estados Unidos em troca de uma usina siderúrgica, né? Uma fábrica de aço no Brasil, e aí o Vargas vai mandar uma força expedicionária brasileira para junto dos Estados Unidos lutar ali na Itália. E aí essas tropas vão ganhar essa guerra mundial e quando elas voltam para o Brasil elas vão encontrar o Vargas
e esse Vargas vai estar sendo autoritário, esse Vargas vai estar mandando no país, e além disso, Vargas, de novo, jogando o jogo, ele vai libertar alguns presos comunistas, e para fazer uma média com a União Soviética, que também foi uma grande vitoriosa da guerra. Os soldados vão falar, não, o Vargas é um comunista, a gente não quer esse cara mandando no país, e vão derrubar o Vargas, vão expulsar ele, e ele fala, beleza, eu vou lá, mas eu volto nos braços do povo. E aí tu vai ter então, 45 o Vargas é tirado, em seguida entra o Dutra, o presidente Dutra, ele vai ter uma política menos de desenvolvimento do país, uma coisa mais, vamos liberar, vamos deixar gastar esse dinheiro que a gente ganhou na Segunda Guerra Mundial, não vai ter muito efeito, só que assim as pessoas vão pedir, as pessoas lembram do Vargas, lembram dos direitos que o Vargas deu, e agora tu tem um movimento de queremos, de um queremismo, a gente quer o Vargas de volta. Nesses problemas, entre os quais avultam o carvão, o petróleo, a siderurgia, o reaparelhamento dos portos, o reequipamento ferroviário, a reforma agrária, a reestruturação do sistema bancário, o aperfeiçoamento da legislação social, a construção intensiva de casas populares, o Plano Nacional de Energia Elétrica, a criação de indústrias matrizes, a abertura de estradas, a construção de armazéns, silos e frigoríficos para o abastecimento do povo e tantos outros. E o segundo período do Vargas, aí ele tá de esquerda, aí ele tá trabalhista, aí ele dobra o salário mínimo, aí ele cria a Petrobras, sabe? O petróleo é brasileiro, o petróleo tem que ser explorado por nós, o dinheiro desse petróleo vai ter que ser gasto nesse país, a gente vai desenvolver esse país a partir dessa novo tipo de indústria. E aí que certos países, como os Estados Unidos, não têm interesse no desenvolvimento autônomo desse Brasil. Na verdade, para um país como os Estados Unidos, que é um país industrializado, é muito mais interessante que o Brasil seja dependente de comprar coisa dos Estados Unidos. E aí tu vai ter uma aproximação entre as elites brasileiras com esses Estados Unidos, e eles vão começar a ameaçar e criticar e buscar o fim do Vargas. E o Vargas, sentindo que estava se aproximando um golpe contra ele vai escrever a Carta Testamento. Eu vou me dar a liberdade de ler pelo menos o trecho final dessa Carta Testamento. Ele vai dizer assim, ó: e aos que pensam que me derrotaram, eu respondo com a minha vitória. Eu era escravo do povo e hoje eu me liberto para a vida eterna. Esse povo de quem eu fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Pausa. Ele está se comparando com Jesus. Ele está vindo com o discurso do cara que se sacrifica, né, para salvar todo mundo, e isso é algo que tem impacto, assim, ó, as pessoas compram essa imagem. Vou seguir aqui. Lutei contra a expoliação, o roubo, a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação, o roubo, do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida e agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E aí o Vargas comete suicídio, e quando ele se suicida, a população vai à loucura, a população vai encontrar os culpados, e os culpados vão ser essas elites, vão ser esses militares, vão ser esses grupos de comunicação que estavam criticando o Vargas, entende? Então, assim, se existia um risco de um golpe militar naquele momento, acabou. Os militares vão se poupar, vão se esconder e vão tentar de novo fazer um golpe em 1964, lá quando, de novo, tu tiver uma esquerda forte no Brasil. Então, como é que eu tenho que interpretar? Como é que eu tenho que olhar para esse Vargas? Olha, ele é um cara que faz o jogo, ele é um cara que aparece quando as cidades estão crescendo, e ele vai ser um comunicador das massas, ele vai trazer essa unificação, essa centralização para ele vai ser um ditador, vai controlar, vai dominar, vai mandar prender, vai manipular as pessoas, vai mentir sobre os comunistas, enfim. Mas ele é o cara que também vai oferecer a CLT, a consolidação das leis do trabalho, sabe? Então, ele vai estar cedendo coisas que a população está demandando. As pessoas estão pedindo isso. Isso é um grande movimento.
Por exemplo, se a gente for olhar lá para trás, para o fim da escravidão, no fim da escravidão, não tem nenhum direito, a população negra é atirada à própria sorte, virem-se. E agora? Não, agora tu tem a população trabalhadora, no geral, vai ter direitos do trabalho. Então, assim, o Vargas ele é um personagem complexo e ele vai começar a carreira dele muito conservador, muito de um lado, assim, das elites, mas lá em 54, quando ele dobra o salário mínimo, quando ele faz a Petrobras, sabe, que ele está pensando um estilo de país, um país independente, um país que consegue se colocar nesse novo mundo, nesse mundo de indústrias, de países industrializados. Eu acho que é muito interessante essa visão, assim, esse nacionalismo dele ligado com a autossuficiência do país, com a autossuficiência da economia, sabe, com a cidade crescendo, com trabalhadores ganhando salário mínimo relevante. Vou me controlar então para não falar muito mais. Isso aqui foi um resumo, isso aqui eu recortei, eu organizei o que eu entendi que era mais importante, né, para tentar explicar essa figura do Vargas, e inclusive para direcionar depois para uma explicação já caindo lá na ditadura militar de 1964. Então eu tentei atrelar tudo isso. Se vocês gostaram, mostrem que vocês gostaram, deixem comentários, curtam, me mostrem que vocês tiveram interesse por esse assunto, tá bom? Valeu!